por favor, abra sua Bíblia junto comigo, lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Romanos capítulo de número 8 e verso de número 1. Carta de Paulo à igreja que se reunia em Roma, os Romanos, capítulo de número 8, e nós vamos ler a partir do verso 1. E o tema que eu quero conversar com os irmãos nessa noite, para nós meditarmos, é esse: de escravo a filho. Eu creio no meu coração que há hoje uma intenção, há um mover, há um propósito, há um encargo da parte de Deus, através do Espírito Santo, de transicionar algumas pessoas aqui, de uma configuração, de uma mentalidade de escravo, para uma posição de filho. É isso. Hoje o Espírito Santo quer transicionar, quer mudar, quer transformar essa configuração. Configuração que às vezes a gente carrega durante muito tempo, carrega até mesmo estando dentro da igreja. Uma configuração, uma mentalidade de escravo. E a mentalidade que nos direciona vai determinar o nosso comportamento. A mentalidade que nos lidera vai determinar a forma como nós caminhamos. A mentalidade que está estabelecida sobre nós vai determinar a forma como nós vivemos. Por isso que é importante nós entendermos, porque não basta a gente sair do Egito. Deus nos libertou, glória a Deus, amém, aleluia. Mas mais do que sairmos do Egito, nós precisamos sair debaixo do domínio de Faraó. Não basta a gente ter saído de uma geografia, se nós não trocarmos uma mentalidade. E hoje é noite em que eu creio que o Espírito Santo já está fazendo essa transição, mudando essa mentalidade. Alguém crê comigo? Aleluia. Então vamos ler Romanos capítulo 8, verso de número 1. Portanto, agora, vamos ver se vai ter filho aí. É o primeiro versículo, irmão. É a parte A do versículo 1. É o início, é o começo. Mas escravo não entende, mas o filho compreende. Romanos 8, verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo só começa assim: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça.
E se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Senhor, nós já lemos a tua palavra, e ela é viva, inerrante, eficaz, infalível, mais afiada do que espada de dois gumes, poderosa para fazer divisão entre juntas e medulas, entre alma e espírito. Ela é poderosa para nos devolver hoje ao nosso lugar de filho. Portanto, nós declaramos que debaixo da palavra, debaixo do mover do Espírito e do nome poderoso de Jesus, pessoas hoje deixam de ser escravos para passar a viver uma vida de filho. Nós declaramos no nome de Jesus essa identidade, esse destino e esse propósito sendo alinhado para a honra, glória e louvor do teu nome. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querida, eu queria que você imaginasse comigo alguém que fora condenado, alguém que tem uma sentença para pagar. Pensa alguém com a pena de morte, aguardando no corredor da morte o cumprimento da sentença. Passa anos ali naquela cadeia, aprisionado, vivendo como um prisioneiro, sem liberdade, sem vida. Mas um dia chega a notícia de que alguém havia assinado o alvará de soltura, e aquele que antes estava preso, aquele que antes estava condenado, aquele que estava antes no corredor esperando pelo momento da punição, agora recebe a notícia da salvação. Recebe agora a notícia que vai ser colocado em liberdade, que não há mais condenação, que agora há liberdade. Mas passou tanto tempo vivendo assim, tanto tempo dentro daquela cadeia, tanto tempo naquele lugar, tanto tempo vivendo daquela forma, que quando a porta se abre, mesmo sendo livre, ele permanece como escravo. Mesmo sendo livre, ele continua no lugar da sua prisão. Sabe por que eu digo isso? Porque hoje, infelizmente, muitos cristãos estão vivendo dessa forma, remidos, resgatados, salvos, mas continuam vivendo com a mentalidade do escravo. A cela foi aberta, mas continuam aprisionados. A palavra de Deus diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Nós conhecemos o Filho, nós sabemos da verdade, mas muitas vezes nós ainda caminhamos como escravos. Caminhamos com essa mentalidade, caminhamos ainda debaixo dessa configuração. Talvez caminhamos como alguém que é livre, mas a mente escravizada. Sabe qual é o problema do escravo? O escravo, o único lugar que ele vai é para a prisão. O único lugar que o escravo vai é para a senzala.
O único lugar que o escravo vai é para o lugar onde ele é submetido a trabalhos forçados. Mas o filho, o salmista me ensina. O filho vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O escravo vai para a senzala, mas o filho tem uma casa, tem o pai em casa. O filho vai alegre. Olha qual é a importância da gente entender a mentalidade. O escravo, tudo que ele faz é com medo do castigo. O escravo, tudo que ele faz é com medo da punição. O escravo, tudo que ele faz não é porque ele quer, é porque ele tem medo do que vai acontecer se ele não fizer. Às vezes a gente está assim: eu vou para a igreja porque se eu não for, meu Deus, Deus me castiga. Eu vou dizimar porque se eu não dizimar, meu Deus, minha vida vai ser amaldiçoada. Eu tenho que fazer. Muitas vezes nós estamos caminhando com a mentalidade de escravo. O escravo faz com medo, o escravo faz com medo da punição. Mas o filho, Jesus vai dizer, João capítulo 5 e verso 19: o filho faz o que vê o pai fazendo. O escravo faz com medo de punição, o filho faz porque viu o pai fazendo. O filho faz por aprendizado, o filho faz por contemplação, o filho faz por observação. O escravo, você vai me dizer, ele tem um senhor sobre a sua vida? Tem. Mas esse senhor é um capataz, um malfeitor, alguém que só está interessado naquilo que ele pode produzir, alguém que só está interessado naquilo que ele faz. Mas um filho tem um pai, e para um pai, o valor maior da vida do filho não é o que o filho faz, mas é aquilo que o filho é. Estou falando para pais aqui nessa noite. Às vezes o teu filho, quem aqui tem filho que erra? Quem tem filho aí que às vezes faz umas bobagemzinhas que não devia fazer? E a minha pergunta é: você deixa de amar? Você descarta? Não, porque você não ama ele por aquilo que ele faz, você ama ele por aquilo que ele é. O escravo precisa produzir para ter valor. O valor do filho está naquilo que ele é, está em saber a posição que ele tem. Então é tão importante para nós entendermos isso hoje, mudar essa configuração. Se nós lêssemos ali o capítulo anterior de Romanos, no capítulo 7, Paulo fala de casamento, mas Paulo também vai falar da luta do pecado. Paulo fala acerca de uma vida lutando contra o pecado. Mas quando termina o verso anterior, capítulo anterior, o 7, e começa o seguinte, que é o 8, no primeiro versículo, como ele começa? Ele começa dando um grito de liberdade, aleluia. Paulo começa o capítulo 8 anunciando coisas novas. Se o 7 era a luta do pecado, no 8 ele começa declarando: tem liberdade, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? Tem uma nova história, tem uma nova fase, tem uma virada de página. O problema é que parece que tem crente que só está na luta, e não chegou aqui nesse lugar do versículo 1 do capítulo 8. Jesus não veio para nos condenar, irmãos. Nós ouvimos tanto na semana passada acerca disso. Tem crente que parece que Jesus veio para... Não, ele não veio para condenar. Ele veio para pagar o pecado que nos mantinha em cativeiro. Ele veio para pagar a nossa dívida. Ele veio para pagar o preço da nossa libertação. Ele veio para pagar o preço daquilo que nos escravizava. Então a transição começa quando? Começa quando eu começo a entender que no céu não tem um tribunal me apontando e dizendo: você é culpado, você é culpado, você é culpado. Tem gente que caminha dessa forma, né? Parece que tem, não, esse tribunal do céu está dizendo assim: em Cristo você é livre, em Cristo você é nova criatura, em Cristo a página foi virada. Um dia nós estaremos diante de um grande tribunal, mas esse tribunal não vai ser para salvação. Esse tribunal vai ser para prestação de contas.
a forma como nós vivemos, a forma que, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós falamos, está tudo guardado, arquivado, e nós vamos receber o galardão a partir, não é salvação, a salvação é por aquilo que Cristo fez, é pela graça, salvação vem pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, não vem de obras para que ninguém se glorie, não vem de homens, é de Jesus, amém, é de Deus, é pela graça. Mas essa mesma graça que nos salva, é a graça que nos capacita a viver uma vida justa, íntegra, reta, nessa era ainda. É uma graça que nos capacita a viver uma vida santa. Então entenda, hoje não tem do céu um tribunal apontando, dizendo, não, você é condenado, você é condenado. Não, ele está dizendo, em Jesus não há condenação, em Jesus não há condenação nenhuma. Irmão, pensa nisso, puxar um extrato. E a hora que sai o extrato, sai assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que a palavra está anunciando, essa liberdade. Então, o céu está dizendo, não é o que o seu passado diz. Você não é o que o seu passado diz. Você não é o que o diabo acusa. Você é aquilo que o sacrifício de Jesus na cruz estabeleceu. Não é o nosso passado, não é o que as pessoas dizem, mas é aquilo que Jesus fez. Então, a gente entende que a gente não se relaciona com Jesus com medo. Por que o escravo vem com medo? Eu tenho que orar, eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que estar no culto, eu tenho que ser generoso, por medo. Não é por medo da condenação, é por entender a libertação, por entender a salvação, por entender o favor, entender a graça. Agora não é medo. Então a gente se relaciona porque entendemos remissão, entendemos perdão. Por que a gente vem? A gente vem porque a gente quer celebrar o nosso Senhor em comunhão com os nossos irmãos. A gente quer estar junto celebrando a esse Deus poderoso. É aqui então que nós chegamos no verso 5. E do verso 5 ao verso 8, Paulo vai investir ali falando acerca da mentalidade da carne e do espírito. Vai falar, aqui Paulo divide o mundo em dois grupos. Existe o grupo da carne e existe o grupo do espírito. Existe quem vive na carne e existe quem vive no espírito. Paulo deixa claro isso aqui para a gente. Então o escravo é aquele que tudo que faz por obrigação. O escravo não faz porque gosta, o escravo não faz porque quer, o escravo não faz porque ama o seu Senhor, ele faz porque ele é obrigado. Mas e o filho? O filho faz por gratidão, o filho faz pelo reconhecimento de quem é o seu pai, o filho faz por um sentimento muito maior que o envolve, ele faz por querer se tornar parecido com o pai, por querer adorar. Não tem a ver com o que ele faz, mas tem a ver com quem ele está fazendo. Você entende? O escravo faz sozinho, o Senhor não faz junto, mas ele é obrigado a fazer, porque o valor está naquilo que ele faz. Deus é tão bondoso que ele nos permite participar do que ele está fazendo. Ele teria hoje miríades de anjos no céu, mas ele nos dá a honra de participar daquilo que ele está fazendo. Eu sempre gosto de usar esse exemplo aqui, e os pais vão me entender. A gente que tem criança pequeno, quando você vai lavar o carro, e o pequeno diz assim, o filho, pai, posso te ajudar? E aí ele vai ajudar a lavar o carro, né? E é coisa linda. Aí está lá lavando, e ali onde você já enxagou, de repente você olha, ele vem vindo com a esponja cheia de espuma de volta. Isso quando não vem na esponja, pedra, que cai no chão, e ele passa no carro, não é assim? Aí você fala assim, eu prefiro que faça errado, mas ele esteja comigo, porque é meu filho. Tem hora, não estou dizendo que Deus está falando para você fazer coisa errada, só estou falando que aquilo que nós fazemos nunca vai ser o melhor, mas Deus está dizendo, eu prefiro eles comigo, eu prefiro eles juntos. Não tem problema se depois eu tenho que refazer, não tem problema se depois a gente vai ter que mudar, vai ter que enxaguar, não, o que importa é a presença, é estar junto. Eu quero estar com o Pai, eu quero estar junto com o Pai. Então aqui a gente começa a entender um pouco o conceito da carne. Há uma luta interior no homem, carne contra espírito.
A carne, ela é atraída pelas coisas do mundo. A carne, ela quer satisfazer o desejo natural. Mas o nosso espírito precisa estar sujeito ao Espírito Santo para viver a vontade de Deus. Por isso, a nossa carne nunca vai sentir vontade de agradar a Deus. Quer ver? Quando é que a tua carne disse, vamos para o culto? A tua carne diz assim, amanhã é segunda-feira, deita no sofá e descansa, você merece. Amanhã começa uma semana. A nossa carne nunca quer vir no culto. A nossa carne nunca quer levantar uma mão para adorar. A nossa carne nunca quer ofertar e dizimar. A nossa carne nunca quer louvar. A nossa carne nunca vai adorar a Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A nossa carne não adora a Deus. Então há um conflito, há uma guerra. Só que quando a gente fala de carne, há um entendimento assim, né? Não, então a carne o pecado da carne é o adultério, são os vícios rotineiros que as pessoas praticam. Não, querido, o pecado da carne muitas vezes é a autossuficiência. É a gente achar que a gente se basta, que a gente sabe como, que a gente sabe o caminho, que a gente não precisa de Deus. Muitas vezes o pecado da carne é o orgulho, a vaidade. Muitas vezes o pecado da carne é a soberba, de a gente achar que a gente é capaz de agradar a Deus na nossa força. Deixa eu dizer, Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que até para adorar a Ele a gente depende dEle. Deus é tão maravilhoso que se não for o Espírito Santo, não tem como a gente entregar a adoração a Jesus que Ele merece. Não tem como a gente adorar a Jesus como Ele merece ser adorado, se não for o Espírito Santo em nós. Está entendendo? Então muitas vezes a questão não é nem que a gente, às vezes não é um adultério, não é vício, não é bebida, não é droga. É só a gente acha que aquilo que está dando prazer para a gente, está dando prazer para Deus. Eu adoro Deus desse jeito, isso me dá tanto prazer, isso é tão gostoso. Irmão, deixa eu te dizer, talvez aquilo que dá prazer para você não está dando prazer para Deus. Talvez aquilo que você sente tanta emoção em fazer, Deus talvez não fique tão alegre de receber. Eu me lembro, certa feita, em que João Batista está à beira do Jordão, profeta, homem de Deus, e de repente esse homem vai estender um dedo em riste para anunciar, para declarar algo poderoso, e ele vai estender o dedo para dizer, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem está ali? Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus. Jesus chega até João para dizer, João, ei, me batiza. João, eu quero me batizar. Já pensou nisso? Jesus está ali com João e dizendo, eu quero me batizar. João vai dizer assim, mestre, eu não sou digno de tirar as suas alparcas, eu não sou digno de tirar as suas sandálias. Tudo bem, João, mas vamos fazer, porque a justiça que tem que se cumprir não é a justiça própria, não é a justiça do homem, não é a justiça natural, é a justiça de Deus. Você está entendendo? Jesus está dizendo, vamos fazer, porque a vontade que precisa ser feita é a vontade do nosso Pai. É nessa hora que Jesus vai ser batizado. Pensa nisso aí. Quantas vezes você já teve essa experiência? Quantas vezes você já provou na tua vida do que vai acontecer? Jesus vai ser batizado. E a Bíblia diz que quando ele sai do Jordão, Jesus ali, Jesus o Filho, a minha Bíblia diz que de repente vem descendo o Espírito Santo em forma de pomba. A Bíblia não cita a palavra trindade, mas nesse momento nós vemos a trindade se manifestando. Jesus como Filho saindo do Jordão, a pomba descendo, o Espírito Santo descendo em forma de pomba, e do céu uma voz que está dizendo, esse é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Você acha que Deus tem prazer quando você está no instrumento?
Você acha que Deus tem prazer quando você está na escala? Você acha que Deus tem prazer quando você está ganhando dinheiro? Você já ouviu o céu aberto? Já ouviu Deus dizendo esse? Não, mas Deus tem prazer quando a justiça dele é cumprida, quando a vontade dele é feita. Não importa quem está por cima, não importa quem está por baixo, não importa quem é maior ou menor. O que importa é que a vontade de Deus prevaleça. No nome de Jesus, que você se posicione de tal forma para ter essa experiência, de no teu espírito você ter essa convicção de Deus dizendo: a tua vida me dá prazer, a tua vida me agrada, a tua vida me satisfaz. Aleluia. Faz sentido isso? É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos desejar, essa vida de filho, de ouvir. Ele não vai dizer: você é o meu pregador preferido. Deus não precisa de pregadores. Me acha na Bíblia onde tem aqui que precisa de pregador. Me acha na Bíblia onde está ali que precisa de músico. Mas Deus está procurando filhos. Aleluia. Tem a criação geme, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Do céu proclamar: esse é filho. Essa semana na casa dessa família, não chegou lá ninguém a gente não pregou, a gente não cantou, a gente não tocou, a gente só manifestou como filho. Eram os filhos batendo, eram os filhos manifestando a graça, está entendendo? Então muitas vezes a gente tem essa limitação, a gente tem essa dificuldade. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muito filho fazendo o que quer, mesmo quando Deus não quer. Olha os pais aí. Você gosta quando o teu filho faz exatamente aquilo que você falou para ele não fazer? Você fala assim: não faz, menino. Parece que você falou, faz. Eu acho que tem horas que Deus olha para a gente e fala assim: você não entendeu o que eu disse? Você não entendeu o que você leu? Muitas vezes, como filhos, nós estamos vivendo assim, né? Fazendo o que Deus não falou, fazendo o que Deus não mandou. Muitas vezes, mas está me dando prazer. Irmão, se está te dando prazer, mas está dando tristeza para Deus, que prazer é esse? Que entristece o nosso Deus, fazendo o que dá prazer ao homem, mas não a Deus. Sabe, Deus, Ele, hoje tem muita gente aí provando de posição sem autoridade. Tem gente provando de riqueza sem prosperidade. Tem gente que acha: não, eu tenho posição, tenho autoridade. Irmão, Faraó está no trono, mas quem tem autoridade está na cadeia. O rei da Babilônia está no trono, mas quem tem autoridade está na fornalha de fogo. O rei está no trono, mas quem tem autoridade está na cova dos leões. Hoje eu conheço um monte de gente que tem posição, mas não tem autoridade. Gente que tem riqueza, mas não tem prosperidade. Porque às vezes a gente tem o que a terra pode dar, mas a gente não tem a autorização do céu que a gente precisa. A gente não tem a chancela do céu dizendo: eu estou nesse negócio, eu estou aí, eu estou no meio disso. Hoje tem gente querendo que Deus chancele a sua profissão, chancele a sua carreira. E a gente hoje diz: tudo é ministério, né? Não, isso aqui eu faço que é ministério. Agora está cheio de mentor. Nesses dias tem mentor para todo lado, terapeuta para todo lado. Não, e é para Deus, é para Deus, é para Deus. Deixa eu dizer, para alguém ajudar alguém a ser liberto, primeiro precisa ser libertado. Escravo não liberta escravo. Eu vou repetir, aleluia. Escravo não liberta escravo. Quer ser um libertador? Permita Deus te libertar. Ah, pastor, isso é forte que você está dizendo. Não digo eu, diz a Bíblia. A Bíblia chama os fariseus de cegos que guiavam outros cegos. Sabe o que acontece quando um cego guia outro cego? Ambos caem no abismo. Você não foi chamado para ser guiado por cego. A minha Bíblia diz que o Espírito Santo guia os filhos de Deus. O Espírito Santo guia aqueles que são filhos de Deus. Então às vezes a gente está dizendo: não, mas isso aqui é meu ministério. Não chame de ministério a sua busca contínua por sucesso. Por que eu não posso, pastor? Porque se é ministério, antes de você ganhar, você vai perder.
Ministério não é Deus te dar tudo para você dizer, conta comigo. Não. Ministério é Ele poder tirar tudo e você ainda dizer, ainda estou aqui, Senhor, ainda estou disposto a te servir. A gente pensa que ministério é Ele abençoar, dá tudo o que você quer. E você fala, agora é meu ministério. Não, o ministério é quando Ele toca em tudo, tira tudo. E ainda assim você diz, eu estou aqui, Senhor, pode me usar. Eu não abri mão, eu creio no chamado, eu creio na vocação, eu creio no que o Senhor tem. Às vezes a gente está colocando para Deus e dizendo, né, é o ministério, mas é a nossa busca pessoal de sucesso. Porque a carne quer sucesso, a carne quer o reconhecimento, a carne, irmão, talvez no momento da sua vida você vai ter que escolher entre ter autoridade e sucesso. Se fosse hoje, o que você escolheria? Ter autoridade ou sucesso? Esse texto fala de sofrimento, lembra? Não é para dar spoiler, mas fala de sofrimento. O problema é que a gente acha que o que nos dá autoridade são os nossos certificados. Mas no reino de Deus o que dá autoridade não é certificado, é cicatriz. O que nos dá autoridade não é quantos certificados nós temos, é quantas cicatrizes nós suportamos e ainda estamos aqui. Certificado mostra o que eu aprendi, cicatrizes mostram o que a gente sobreviveu, o que a gente passou e não nos venceu. Talvez a gente está, enquanto está tudo bem, está tudo certo, estamos ganhando. Mas quando as coisas ficam difíceis, para onde você vai? Qual é o lugar que você vai? Então pensa nisso, irmão. Sabe, o seu talento, o seu ministério, melhor dizendo, ele não começa no seu talento. O seu ministério não começa na sua capacitação. O seu ministério não começa nem na sua profissão. O seu ministério começa na sua obediência. É na obediência que o ministério começa. Eu falava que hoje de manhã, irmão, Lagoinha é uma casa onde nós não vamos gerar escravos. Posso ouvir um amém? Alguém pode dar um amém? Lagoinha, nós não vamos gerar escravos. Lagoinha, nós não vamos gerar mercenários. E eu explico. Hoje você vê tanto escândalo por aí envolvendo pregador, cantor, porque talvez lá atrás faltou um pastor corajoso para dizer assim, meu irmão, porque às vezes com medo de perder o palestrante, não forjou um adorador. Com medo de perder um músico, não gerou um adorador. Deus não precisa de palestrante, Deus não precisa de pregador, Deus não precisa de músicos, mas a minha Bíblia diz que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Tem verdadeiro adorador aqui nessa noite, que pode adorar ao Senhor, que pode celebrar a Ele por quem Ele é. Não é o que Ele faz, não é o lugar. Qual é o contexto disso, pastor? Jesus falando com a mulher samaritana. Jesus não se impressiona com o nosso louvor de domingo, Ele está olhando para a nossa adoração de segunda-feira. Se a sua adoração depende de um ensaio, ela não é natural. Saiu do cronograma, não sei, mas é na segunda-feira que é aquela adoração desafinada, mas verdadeira. Jesus está conversando com a mulher samaritana na beira do poço, irmão. E essa mulher tem sede. Essa mulher, a partir de começar a se relacionar com Jesus, vai brotando uma fome dentro dela. E ela vai dizer, Senhor, me diz uma coisa. Nós adoramos no monte e o Senhor adora, vocês adoram no templo. Mas aonde que deve adorar? Essa mulher, ela não estava faltando com respeito. Não, ela tinha curiosidade. Ela queria conhecer. Ela queria saber a verdade. E a verdade liberta. A verdade transforma. E ela está dizendo acerca de um lugar. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, mulher, a verdadeira adoração não tem a ver com um lugar, a verdadeira adoração não tem a ver com um prédio, a verdadeira adoração não tem a ver com uma plataforma, a verdadeira adoração não tem a ver com um período de culto, a verdadeira adoração tem a ver com uma presença, a presença de Deus, e esse Deus é Espírito, e se Ele é Espírito, é necessário que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Mas talvez hoje nós teríamos menos escândalos, se hoje um bom pastor tivesse o tato, a sensibilidade de dizer, queridão, estou sentindo falta de você nos cultos,
Estou sentindo falta de você no IGC se alimentando. O seu dom é maravilhoso. Está aqui, é meu filho, irmão. Mas eu canso de falar para ele: Deus não precisa de músico, Deus está procurando adorador. O dia que a canção for só uma música, para. O dia que o mover for de escravo, só pensando no que vai acontecer, para. Esses são dias em que nós vamos descer e vamos começar a rever algumas coisas. Irmão, tem gente, você acredita ou não que tem gente que canta muito melhor do que a gente? Se Deus quisesse talento, tinha tanta gente aí que o Espírito Santo converteria. Ele não está procurando talento, Ele está procurando corações. Corações. Essa é a maior expressão de adoração, de um verdadeiro adorador. Então, vida com Deus não se vive na carne, se vive no Espírito. Não tem como viver uma vida com Deus na carne. E aí o verso 6 deixa claro para a gente que o Espírito de Deus traz vida, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então não chama de cumprimento de propósito o que talvez está sendo só busca de sucesso, só busca de realização. Ele é o Deus que dá, mas e se Ele tirar, Ele continua sendo teu Deus? Pensa nisso. A gente gosta de celebrar quando recebe, mas será que a gente suporta quando perde? Autoridade não, irmão, as bênçãos que você recebe não te dão autoridade. Eu acho que eu tenho muita autoridade porque Deus abençoa demais. Não, a tua autoridade vem de quem você é quando a bênção não vem. A tua autoridade vem se você continua louvando e adorando, mesmo quando a bênção, além de não vir, vai. Quando além de não ganhar, você perde. É isso que te dá autoridade. Não é as bênçãos que você recebe. As bênçãos que recebemos porque Ele é bom, amém? Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Mas quem é você quando perde? Quem é você quando não ganha? Quem é você quando as coisas não acontecem do teu jeito? Quem é você quando não te agrada? É disso que vem a autoridade. Não é do meu jeito, mas eu continuo adorando a Deus. Não foi como eu queria, mas eu continuo no mesmo lugar. Não foi da forma que eu esperava, mas eu não deixo de adorar a Deus. Não foi no tempo que eu queria, mas eu continuo crendo que Ele é fiel. Lembra que eu disse? Paciência é fruto do Espírito. Se paciência é fruto do Espírito, impaciência, por outro lado, é fruto da carne. A impaciência está dizendo: faz, acelera, toma a frente. Não aconteceu aqui, vai para ali. Não deu certo com esse, tenta outro. Não, mas a paciência é um fruto. A paciência me diz: Ele é fiel. E eu vou esperar, eu vou confiar, eu vou crer, eu vou esperar. Dele vem a direção, dele vem o caminho, dele vem a vida. Então, o Espírito traz vida e paz. Que nessa noite o Espírito Santo sopre nesse lugar sobre mentes cansadas. Que nessa noite o Espírito Santo sopre sobre mentes que talvez caminham como escravos. E para a gente caminhar para o fim, o verso 15 então traz algo tão maravilhoso: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente ter medo, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Vou começar pelo fim. Não existe uma vida de intimidade com Deus sem o Espírito Santo. É através dele que nós clamamos Abba. Abba é uma expressão de paizinho, de intimidade, paizinho querido. E o que é que ele está dizendo? Que é através do Espírito Santo que nós clamamos Abba, Pai. Paizinho querido,
Talvez você veio para cá e tudo que você sabia da parte desse relacionamento era Senhor, Senhor. Ele é Senhor, Ele é o Senhor absoluto e soberano. Ele é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor que governa, que todas as coisas são governadas pelo poder da sua palavra. Ele é aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele é o Senhor que operando ninguém impede. Ele é o Senhor que pode todas as coisas. Mas deixa eu dizer, esse Senhor poderoso, absoluto, soberano, é o nosso Pai, é o nosso Abba Pai, é o nosso Paizinho querido. O problema é que muitas vezes a gente só se relacionou como Senhor, como Senhor. Nós somos talvez não somos o filho pródigo que saiu, mas somos o filho que só sabe trabalhar na base da troca, que só sabe, eu sirvo, mas eu quero o churrasquinho, tá? Eu quero o cordeiro, eu quero o boi cevado. Para esse filho o Senhor deu o boi cevado. Para mim, que sempre estive aqui, que nunca saí, que sempre te obedeci, o Senhor nunca me deu nada. É nessa hora que o pai vai dizer: você ainda não entendeu a tua posição de filho. Você ainda não entendeu quem você é. Porque você é meu filho, e tudo que é meu é seu. Não fica brigando por aquilo que já te pertence. Não fica criando confusão por aquilo que já é teu. Só desfrute dessa presença. Só desfrute da presença do Pai. Aqui tem um grito poderoso, uma mensagem, o coração dessa mensagem. Paulo está dizendo: olha, vocês receberam algo, e o que vocês receberam agora não é para de novo escravizar. O que ele está dizendo? Vocês já foram escravos, mas esse tempo passou, esse tempo acabou. O espírito que agora opera não é o espírito de escravidão. Não, eu vou repetir, para você acordar, para você despertar. O espírito que agora governa não é o espírito de escravidão, é o espírito de adoção. O que isso significa? Quem tem filho aqui? Os pais aí, mães, levanta a mão. Quem aqui dos pais escolheu o filho que tem? Quem escolheu? Olha, eu quero uma menina, cabelo lourinho, olho azul, e foi assim que veio. Você fez o pedido. Quem aqui? Alguém aqui? Alguém dos pais e mães aqui escolheu o filho que tem? Não, por quê? Porque ele foi gerado. E filho gerado a gente não escolhe, a gente recebe. E glória a Deus pela vida dos nossos filhos. Teus filhos são uma bênção. Tua casa é uma bênção. Teu casamento é uma bênção. Teu lar é um pedacinho do céu. Então filho gerado não se escolhe. Mas ele não falou que a gente foi gerado. Ele falou que o Espírito nos adotou. Filho gerado não se escolhe. Mas eu faço uma pergunta: e o adotado? Filho que a gente gera, a gente recebe. Mas alguém quando vai adotar, eu quero esse aqui, você está entendendo? Não sou eu dizendo, a minha Bíblia diz que é o Espírito Santo que testifica com o teu espírito que você é filho de Deus. Eu estou aqui gritando, eu estou berrando, mas o Espírito está aí sussurrando: você é filha de Deus, você é filho de Deus, você é uma filha de Deus. Você tem filho que pode adorar ao Pai nessa noite, tem filho aqui que pode celebrar ao Pai que tem Abba Pai, Paizinho querido. O escravo serve por meio do chicote. O escravo serve por meio da punição. Irmão, como é que é alguém que serve apanhando? Se eu pudesse, se tivesse força, não é assim? Mas e quem serve por amor? Quem serve por gratidão, quem serve porque conhece o Pai que tem? Eu estou fazendo porque é meu Pai. Ei, deixa eu perguntar: você está mais envolvido com as coisas do mundo ou com as coisas do Pai? O que toma mais o teu tempo? O que toma mais da tua energia, das tuas forças? São as coisas do mundo ou são as coisas do Pai? Será que até as coisas do mundo não têm te tirado das coisas do Pai? Será que as coisas desse mundo não têm te roubado da tua essência das coisas do Pai? Lá em Lucas capítulo 2, verso 49, é o exato momento
que os versos anteriores vão narrar essa história. José e Maria vão para cumprir a liturgia, a tradução, o cerimonial. E quando estão voltando para casa, no meio dessa volta, eles se dão conta de que haviam perdido Jesus. Porque esse é o problema da gente viver uma vida de ritual, uma vida de cerimoniais. Não, pastor, eu não vivo assim. Se você só entra e sai da igreja, se você só entra e sai de um prédio, é bem assim que você está vivendo. Você vem e cumpre um ritual, você vem e cumpre uma tradição. Eu fui lá 2 horas, eu estava lá. Não, Jesus não quer 2 horas, Ele quer a sua vida. Ele não quer 2 horas de uma programação, Ele quer todo o tempo da sua vida. E é nesse momento que José e Maria estão voltando. E ao voltar, eu acho que Maria encontra José e vai dizer: José, cadê o Jesus? Eu achei que ele estava com você. José vai olhar para Maria e dizer: Maria, eu achei que ele estava com as mulheres. E ela vai dizer: não, ele é homem, ele tinha que estar com você. E é nessa hora que vai ter que parar. Irmão, deixa eu dizer, ou alguns aqui decidem parar, ou vai chegar um momento que Deus vai te parar. É forte, mas eu não falo isso para te dar medo, eu falo isso para manifestar o amor de Deus sobre você. Porque a Bíblia diz que existem caminhos que aos olhos do homem parecem bons, mas o seu fim são de morte. O que a Bíblia está dizendo? Que tem caminho que vai nos levar à morte. É nesse momento que quando vê que Jesus não está, só tem uma saída. Se nós perdemos Jesus, só há uma saída. Não dá para continuar andando sem Jesus, não dá para prosseguir sem Jesus, mas tem tudo, tem o recurso, tem o material, tem o físico, mas não tem Jesus. E se não tem Jesus, tudo que tem é passageiro, tudo que tem vai acabar, tudo que tem vai passar. Por isso, eles se empreendem uma caminhada para voltar e encontrar Jesus. Hoje o Espírito Santo está falando para alguém hoje aqui. É noite de parar e voltar. Voltar um pouquinho, retroceder. Ah, mas se eu voltar eu vou ficar para trás. Para trás você fica quando você caminha sem Jesus. Se eu voltar eu vou regredir. Você só vai regredir quando você avança sem Jesus. E eles voltam. Do verso 49 eles acham. E aonde Jesus está? 12 anos, Rocket, esse nós queríamos para a gente, né? Rocket, está onde? Está no templo. Quando os pais chegam e indagam: oh, como assim, Jesus? O que você está fazendo aqui? Opa, peraí. Eu vou dizer para vocês o óbvio. Sabe o que Jesus vai dizer? É mais ou menos assim. O óbvio precisa ser dito. Não sabiam vocês que eu deveria estar ocupado com as coisas de meu Pai? Sabe o que ele está dizendo? Por que vocês estão impressionados? Por que vocês estão assustados? Por que vocês estão preocupados? Eu estou fazendo aquilo que eu deveria fazer. Eu estou fazendo aquilo que um filho faz. E o que o filho faz? O filho se ocupa com as coisas do Pai. O filho está envolvido com as coisas do Pai. E aí a pergunta hoje é essa: será que o seu envolvimento é como? É a partir do quê? É a partir do que te dão ou a partir do quem você é? É a partir do que você recebe ou é a partir do que você entendeu que Ele fez? Da salvação, da remissão. Porque um pai dá identidade ao filho. É nesse momento que nós recebemos, fomos adotados. Ele escolheu, Ele quis. Eu não sei você, pensa aí. Se você tivesse a oportunidade de te adotar como filho, ser pai de você mesmo, você seria? Eu não seria, irmão. Meu Deus, está doido. Só a graça. Pensa, Ju, você poder ser mãe da Ju. Meu Deus, você encararia? Mas Jesus escolheu. O Espírito Santo adotou. Ele escolheu. É esse, eu quero espírito de adoção. Então essa paternidade traz identidade. Fomos adotados, né? Somos adotados, somos escolhidos. Indo para o final para a gente encerrar. A expressão Abba Pai fala de intimidade. Deus está nos chamando nesses dias para uma maior intimidade. Sabe o que eu tenho atendido de pessoas nos últimos dias, gente? Gente que não estava desviado no mundo. Gente que estava desviado no meio de um círculo religioso. Pessoas que chegam para mim e falam: faz 20 anos que eu estava servindo na denominação
tal. E agora que eu parei de servir, a igreja não faz sentido mais para mim, eu não sei o que fazer dentro. Eu estava tão acostumado a sempre estar fazendo, que eu esqueci de para quem eu estava fazendo. Você está entendendo? Mais importante não é o que a gente faz, mais importante é para quem a gente faz. Por isso que quando a gente para de fazer, Ele não deixou de ser Deus, Ele não deixou de ser Senhor, e Ele não deixou de ser Pai. Por isso nós entendemos. E aí nós vamos aqui para o verso 18. Verso 17. Se somos filhos, então somos herdeiros. O que é o herdeiro, irmão? Herdeiro é alguém que não fez nada para receber. Só nasceu. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente quer receber herança ainda sendo Adão. Não tem herança para o Adão. A herança é para aqueles que nasceram de novo. Nicodemos vai chegar até Jesus e dizer: como que é esse negócio do reino? Como que é isso? Me explica. Nicodemos, necessário é o homem nascer de novo. Como pode eu, sendo homem nessa estatura, voltar ao ventre da minha mãe? Não, Nicodemos, não é sobre isso. É nascer da água e do Espírito. Está entendendo? A herança não é de Adão. A herança é daqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. A Bíblia não diz que nenhuma condenação para os que estão em Adão. Não. A minha Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí tem gente que erra e diz assim: eu nasci assim. Não, irmão, isso é a partir da queda do Adão. Mas se você entender que em Cristo tem mudança e tem novo nascimento, nenhuma condenação há. Há uma nova história e agora somos co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra nessa noite no nome de Jesus? Você pode ficar de pé, você pode se colocar de pé no nome de Jesus.